você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Olá, aqui é Ariel Castro. Tudo bem com você, Josi? Tudo bem, Ariel, e você? Tudo jóia. Eu fiquei sabendo que você tem algo grandioso a mostrar para nossos seguidores? Sim, Ariel, hoje teremos o relato do nosso amigo Luciano Almeida, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele vai falar sobre as aparições que ele tem visto durante esses 2 anos. Puxa, que legal! Você conseguiu então uma gravação desse senhor? Sim, consegui sim. Lá ele relata as aparições que vê durante o dia, durante a noite. Ele acaba acordando à noite e acaba vendo objetos, vendo seres que aparecem para ele. Estou muito ansioso e curioso para ouvir então esse relato. Então, estão preparados? Roda a vinheta! Bem, penso que seja importante falar de um momento antes da abdução propriamente dita. No dia 4 de dezembro de 2015, eu tinha ido ao supermercado, aqui perto da minha casa. E ao retornar, era aproximadamente 4h30, 16h30 da tarde, eu vinha com 2 sacolas, uma em cada mão, pensando na vida, nas situações, nos problemas, como todo ser humano faz. E eu vinha passando por uma via que é muito movimentada, mas, por uma forma curiosa, nesse momento, eu me vi sozinho nessa rua. Não passava carro, não passava nenhum transeunte, nenhuma bicicleta, nada. E no meio dessa via, que deve ter aproximadamente uns 400 metros de comprimento em linha reta, algo me fez observar do lado direito, do meu lado direito, no alto, um objeto que planava pelo vento. Como eu sou muito observador, eu comecei a perceber que ele se movia contra o vento. Depois eu vim saber que esse objeto, os especialistas em ufologia chamam eles de variáveis, e pude filmar alguns deles em oportunidades posteriores. Então eu fiquei observando aquele objeto, porque eu nunca tinha visto, e eles parecem como se fossem sacos plásticos flutuando no ar. Ele deveria estar a uns 300 metros do solo. E eu achei muito curioso. E no mesmo momento que eu fixei a minha visão para observá-lo, uma grande esfera muito brilhante surgiu, materializou do nada, um pouco mais, uns 50 metros acima dele. E quando eu vi aquela esfera se materializar brilhante, ela piscou para mim e imediatamente começou a andar em uma velocidade bem baixa, creio que talvez uns 30 km por hora. Então eu peguei o meu celular, tirei uma das sacolas que estavam na mão direita, pus na esquerda, peguei o celular e saí correndo, batendo fotografias atrás daquele objeto. Eu passei por uma praça chamada Gerson Salles, continuando a fotografá-lo, até que ao final da praça, ao longe, eu vi ele desaparecer. Eu senti uma emoção que eu nunca tinha percebido antes na minha vida. Uma alegria, um contentamento, uma coisa bem legal. E fui para casa para descarregar essas fotos e examinar o que é que eu tinha visto.
quando eu comecei a descarregar as imagens, nitidamente comecei a observar que dezenas de pequenos outros objetos, creio que sejam sondas, acompanhavam aquela grande esfera brilhante. Então, esse foi realmente o primeiro momento onde eles se mostraram para mim em um avistamento de primeiro grau e fizeram questão de que eu realmente prestasse atenção a eles. Bem, após essa data de 4 de dezembro de 2015, uma série de muitos outros avistamentos em primeiro grau começaram a acontecer. E sempre acontecendo durante o dia, ou pela manhã ou pela tarde. Ora eram esferas e ora eram luzes que piscavam durante o dia, chamando minha atenção. Muitos desses avistamentos foram tidos em uma praça que fica perto daqui de casa, chamada Gerson Salles. Nessa praça eu vivi coisas realmente muito impressionantes a nível de avistamentos. E sempre continuava constantemente esses avistamentos surgirem em primeiro grau para mim. Às vezes eu estava no centro da cidade, por exemplo, eu olhava para o céu, algo me fazia olhar para o céu e lá estava um objeto. Ou quando não em casa, no meu quintal, eu olhava para o céu, lá estava aquele objeto. Às vezes eu recebia uma intuição para ir fora de casa em determinado horário de dia e quando eu olhava, estava lá o objeto. E assim seguiu durante todo esse período de janeiro de 2016 e até o final de dezembro de 2015. Desde muito novo, mais ou menos 13 anos, que eu me interessei pelo assunto OVNI. Nunca duvidei absolutamente da existência de outros planetas, nem de outras humanidades. Nunca duvidei. E com 16 a 17 anos, eu comecei a ler a obra do General Ochoa, que eu considero o ufólogo mais sério que já teve nesse país. E a obra dele realmente me descortinou uma percepção a respeito do assunto que eu não imaginava que tivesse, mesmo naquela minha pouca idade. As obras do General Ochoa são repositórios de muita coisa importante para se compreender a respeito do fenômeno OVNI. Por isso que eu sempre recomendo às pessoas que leiam a obra dele. E continuei observando com muita curiosidade e comecei a prestar atenção realmente que havia uma insistência por parte deles em chamar minha atenção. Isso era uma coisa que eu sempre discutia com a minha companheira, conversava com ela a respeito disso, mas eu não entendia, porque desde pequeno, de novo, como eu disse, mesmo me interessando, eu nunca tinha visto nada nos céus, apesar de sempre ter tido o costume de observar o céu. Nunca tive nenhum avistamento em primeiro grau ou nenhum outro tipo de grau. Até que chegou o mês de fevereiro de 2016. Na madrugada de 12 de fevereiro de 2016,
Eu adormeci como todos os dias normais, mas eu mal sabia que naquela noite toda a minha vida iria mudar radicalmente. Acordei durante a madrugada completamente atônito, como se tivesse acabado de chegar de um lugar que eu não sabia onde. Muito desorientado, tentando me reorientar na minha cama, divisei no meio da penumbra do nosso quarto um vulto de um ser completamente materializado em pé no centro do nosso quarto. Calculei que tivesse aproximadamente 2,30 m de altura, braços longos e bastante esguio. E imediatamente eu tomei um choque com aquilo, porque em nossa casa só moramos eu, minha companheira e nossa gatinha de estimação. E na hora, o que vem à cabeça é: pronto que alguém entrou na minha casa. Preciso defender minha família, preciso defender minha companheira. É realmente um choque muito grande. Não era um vulto, não era uma coisa tênue. Ele estava parado no meio do quarto me olhando. Não consegui divisar a sua face, nem os detalhes, porque nós temos o costume de dormir com todas as luzes apagadas da casa. Então estava realmente bastante escuro, mas eu consegui divisar nitidamente que havia um corpo físico no meio do quarto, parado ao lado da minha cama, me olhando. Bom, lutei com todas as minhas forças para levantar e defender nossa casa daquele intruso, achando eu. Não havia nada na minha memória. Nada. A não ser um grande desconforto. E quando eu tentei mover, depois que eu virei a cabeça para a esquerda e olhei aquele ser parado no meio do nosso quarto, tentei mover-me para levantar, mas não consegui. Não conseguia mover sequer um músculo. E tombei novamente na cama e adormeci imediatamente. No outro dia, eu estava completamente esquecido de todo e qualquer evento naquela madrugada. Mas havia um desconforto que eu não conseguia precisar o que era. Fui ao banheiro para escovar os dentes, fazer minha higiene, e quando instintivamente levantei o braço para abrir o espelho do banheiro, meu braço esquerdo, vi a cicatriz logo abaixo da minha axila, uma cicatriz que era oval, estava hematomizada, como se realmente houvesse sido feita uma grande pressão, e havia vários furos que delimitavam aquela cicatriz. Então, quando eu toquei, eu senti muita dor. E, inclusive, passado todos esses tempos, ela ainda continua doendo quando eu toco. E quando eu toquei aquela cicatriz, então, a cena do ser, no meio do quarto, voltou com toda a força novamente. E eu esperei a minha companheira e mostrei a ela, e nós ficamos ali, atônitos, tendo a certeza realmente que algo havia acontecido de muito sério naquela noite, mas não sabíamos o que. A cicatriz embaixo do braço esquerdo visível, ela levou aproximadamente 5 dias para desaparecer por completo, não deixando marca nenhuma. Mas além dela, haviam 3 pontos no meu tórax que estavam muito sensíveis.
2 pontos na parte superior, logo abaixo do mamilo, e 1 ponto na diagonal direita, acima do umbigo. No dia 13 de fevereiro, eu comecei a sentir muitas dores nesses 3 pontos do abdômen. Doía, inclusive, quando eu andava. Ao final da tarde daquele dia estranho, eu fui caminhar para tentar recuperar um pouco a minha energia. E enquanto eu caminhava, a dor aumentava, a chegar a um ponto que eu mal conseguia me mover. Mentalmente, eu pedi a eles, a essas inteligências, que parassem com aquela dor, porque eu não estava suportando. E, para minha surpresa, imediatamente a dor parou. Foi quando eu percebi que eu estava ligado, por algum motivo, que ocorreu naquela noite passada, insonemente, que eu estava ligado a eles. No dia 15 de fevereiro, mal consegui reconhecer a mim mesmo e aos meus próprios pensamentos. É como se eu estivesse entrando em um mundo desconhecido, com o meu próprio corpo no aqui e no agora. Às vezes eu tinha a nítida sensação, enquanto andava ou parado mesmo, que estava a 1,5 metro à frente de mim mesmo. Bastante estranho, mas tinha que sobreviver a tudo aquilo que eu nunca tinha vivido. Isso não era imaginado, eu sentia tudo fisicamente. Quando eu ficava sob o sol do meio-dia, o alto da minha cabeça, diferentemente de todas as partes do meu corpo, ficava gelada. E sentia como se algo me puxasse para cima. Se eu estivesse a 1,5 metro do sol forte em uma sombra, eu sentia o calor como se estivesse embaixo do sol. Então, naquele momento, as coisas começaram a ficar um tanto quanto difíceis para mim, porque era uma enxurrada de coisas que estava acontecendo, coisas que não eram imaginativas e que eu realmente não sabia do que se tratava. Não. Então, com os passados dias, todas essas sensações perceptivas iam gradualmente se amplificando. Junto com elas, infelizmente, o medo também. Pois eu não sabia do que se tratava e nessa hora, quando a gente fica nessa situação, a gente pensa um bocado de bobagem. A gente pensa coisas terríveis a respeito do que aconteceria, do que faria, do que seria. É horrível. Não consegui ainda me lembrar absolutamente nada, apenas daquele enorme vulto esguio parado no meio do meu quarto, fixando o olhar em mim ao lado da minha cama. Confesso, eram as piores possíveis as minhas expectativas. As piores possíveis. Continuamente me perguntava, por quê? Para quê? Nesse momento da minha existência física, teria que passar por aquilo? Qual era a intenção dessas inteligências? Por que eu sentia aquela dor? Por que aquela cicatriz tão hematomizada, cheia de furos, ficou tão aparente porque eu sabia que tinha ido em corpo físico junto com eles para algum tipo de exame, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Ia sempre imaginando um contato, eu sempre tinha imaginado um contato através de um convite e não de um sequestro. Logo, todos os sintomas do estresse pós-trauma começaram a surgir.
não conseguia me alimentar, não dormia, não conseguia ficar mais sozinho. O pânico seria o próximo nível, infelizmente. Desenvolvi um estranho medo de olhar para o céu. Aqueles dias pareciam que não iriam mais passar. As suposições brotavam da minha mente, assustada, uma pior que a outra. Foi aí que busquei ajuda, através da internet. Busquei aqueles que na net se dizem amparadores fraternos de abduzidos. E foi aí que descobri que, em sua grande maioria, todos esses movimentos não passam de um grande jogo de mídia, puro marketing. Meus pedidos de socorro ecoaram na indiferença dessas pessoas, na mentira que elas vivem. Eu sabia que precisava de um auxílio para me lembrar o que realmente tinha acontecido, o porquê daquilo tudo. Eu precisava me lembrar. Era uma questão de vida ou morte. Eu precisava me lembrar. Contei nessa oportunidade com o auxílio de um amigo médico, psiquiatra, que compreendeu a extensão daquela situação, bastante estranha, porque fui buscar a ajuda dele exatamente na manhã que surgiu a primeira marca no céu da minha boca. E ele viu, logo que essa marca surgiu, e como um clínico muito competente, me disse simplesmente: Luciano, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei do que se trata. E me garantiu que, pela posição e pela condição das marcas, era realmente impossível eu mesmo ter realizado aquela marca. E arriscou dizendo que parecia algo cirurgicamente planejado, pois as estruturas eram simetricamente precisas. E eu segui então, com o amparo desse irmão, que me ajudou a superar com medicação o pânico, eu consegui pelo menos ter um pouco de tranquilidade durante o processo medicamentoso que eu fiz, onde, com a graça de Deus, eu consegui debelar o estado de pânico. Em meio a todo aquele estado de incerteza e medo, pela graça e misericórdia de Deus, lembrei-me de um grande amigo espiritual que sempre me ajudou, o Dr. Bezerra de Menezes. Ao buscar na net um auxílio, uma intervenção cirúrgica espiritual, encontrei uma casa séria e fraterna e solicitei um socorro para a minha situação. Prontamente me atenderam e me submeti a uma cirurgia espiritual à distância. Uma não, 4 cirurgias espirituais à distância, para a melhoria da minha situação. Foi quando realmente eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio. Outra bênção também foi o Reiki, que contribuiu muito para a melhoria de toda a situação. 2 amigos meus, reikianos aqui de Vitória da Conquista, solícitos, vieram ao meu socorro quando eu contei toda a história e passaram a me atender várias vezes por semana e aplicavam reiki em mim. Quando eles aplicavam, toda a agonia, todo o desespero desapareciam como por encanto. E assim os dias foram se passando e as alterações cada vez mais intensas iam se amontoando. Mas ainda precisava me lembrar de todo aquele tempo perdido. Na sequência daqueles dias incertos, infelizmente o pânico começou a tomar corpo em minha mente. Os pedidos de ajuda, quando não ecoavam no vazio
da indiferença das pessoas eram respondidas por pessoas ligadas à ufologia, acrescentando ainda mais terror, mais pânico ao meu estado emocional combalido naquele momento. Realmente, pouquíssimos querem ajudar. Encontrei entre todos esses uma pessoa que conseguiu compreender a minha necessidade e prontificou-se realmente em me ajudar a encontrar uma solução. Este contará eternamente com minha gratidão e reconhecimento. Entre estados completamente alterados de consciência e medo, segui em busca de ajuda. Alguns dias seguiram ainda completamente sem dormir, quando começaram o surgimento das marcas no céu da boca. Foi quando eu realmente fui procurar o psiquiatra, como eu disse, um grande amigo meu, que também contará eternamente com minha gratidão. Então, com pouco tempo de uso de medicamentoso, o pânico, como eu falei, começara a ceder e dormi à base de medicamentos. Levei aproximadamente 5 meses dormindo apenas com medicamento. Mandei um apelo a uma pessoa muito conhecida no meio ufológico, com fotos, relatos médicos, e consegui uma indicação de auxílio no estado de São Paulo. Era o pesquisador Cláudio Brasil, que tem todo o acompanhamento do meu caso de abdução e me estendeu a mão fraterna naquele momento, com auxílio e com um braço companheiro para que eu pudesse atravessar melhor aqueles momentos difíceis. Agora eu precisava encontrar era o recurso para a longa viagem. Passei a acordar durante a madrugada, mesmo bebendo o remédio controlado, tendo alguns flashes de memória, tudo muito confuso e desconhecidos por mim, ouvindo pessoas falando em outros idiomas, como o espanhol, e uma senhora, por exemplo, também em espanhol, aturdida, pedindo socorro a mim, e eu tentando acalmá-la. Imagem nítida de seres que me retiraram da minha cama, e algumas outras bem esparsas, e os dias seguiam no mesmo ritmo, e essa marca em minha boca, tríplice, foi a primeira. Durante o ano de 2016, foram 18 marcas, 18 oportunidades quando elas surgiram no céu da minha boca. 2 caixas de remédios tarja preta antipânico resolveram o meu caso. Dei por encerrado o tratamento psiquiátrico, muito agradecido ao auxílio amigo e humano que me foi dado pelo querido irmão Dr. Arnaldo. Permaneci apenas com um remédio para dormir. Passava 2 noites em claro e tomava o remédio e dormia uma. E seguia, como sempre, com os meus sagrados florais diamantinos, que muito me auxiliaram, e o auxílio do Reiki, através da irmã Januária Silva Bonfim e do irmão Murilo Oliveira Guedes, que também seria eternamente grato aos dois. Cada dia sentia mais e mais mudanças nos campos perceptivos da minha mente e do meu corpo, porque ele realmente estava mudando. Foi quando chegou o dia 21 de fevereiro de 2016. Nessa noite, usei remédio para dormir e acordei como sempre, às 4 horas da manhã, aturdido, como se estivesse acabado de chegar de algum lugar que não sabia de onde. Levantei trôpego e fui ao banheiro. No trajeto percebi que estava completamente alterado psiquicamente. Ao retornar, deitei-me de volta na cama e, em oração, tentei me acalmar. Minha companheira, Sandra, estava dormindo. Deitei e pedi a Deus para voltar a dormir.
pois todas as vezes era assim. Se eu acordasse, eu poderia esquecer a noite de sono. Ao deitar, todo aquele ambiente automaticamente se modificou de uma forma que nunca tinha sentido antes na minha vida. E uma onda de energia, como se fosse de uns 1000 watts, transpassaram pelo meu corpo, dos pés à cabeça, lentamente. Juro que quis gritar e pedir socorro à minha companheira, mas a voz não saía. Estava paralisado. Comecei a orar como nunca orei na minha vida, com muita força e com muita fé. Tive a nítida sensação que meu corpo não suportaria aquela energia e que se iria partir no meio de tanta força que senti. E depois de uma terceira onda, um pouco mais fraca ainda, só então consegui sair da paralisia. Não consegui mais dormir, é claro, orando e pedindo a Deus piedade por aquela situação, pedindo a Deus orientação e esclarecimento, que eu tinha fé que um dia chegaria. Depois dessa noite de 21 de fevereiro de 2016, é que as coisas realmente começaram a mudar. Toda a minha percepção estava continuamente expandida. Já estava me acostumando àquilo. Eu sabia que uma transformação interior muito profunda havia sido feita com aquelas 3 ondas de choque que passaram através do meu corpo. Eu sabia que toda a minha estrutura psicofisiológica havia sido alterada, mas não sabia dizer nem como, nem para quê. O medo já não me incomodava mais. De vez em quando, ouvia nitidamente uma voz grave me dizer: nós não queremos o seu mal. E realmente eu continuava ali, junto à minha querida companheira. Apesar de tudo absolutamente estranho estava acontecendo, mas eu estava ali, graças a Deus, bem vivo. Nesse momento, certa noite acordei, como sempre, às 13h30, 4 horas, e notei uma grande luz ofuscando meus olhos. Olhei à minha frente e havia uma larga porta absolutamente azul, muito iluminada, coisa linda de se ver. Porém, notei, descobrindo com surpresa, que eu estava de olhos fechados. Então eu entendi que estava contemplando um portal que havia sido colocado dentro do nosso quarto. Não sabia para quê. Foi aí que abri os olhos e o portal desapareceu. Fechei de novo e lá estava ele, brilhando intensamente. Abri novamente e ele sumira de novo. Ao fechar novamente, mais uma vez, ele desapareceu por completo. E assim corriam os dias, muitos fenômenos começaram a acontecer e quase todos os dias registrava a presença de objetos no céu do meu quintal, como até o dia de hoje eu faço. Foi nesse momento que consegui um encaminhamento para um grupo de pesquisadores em São Paulo, como eu disse, conduzido pelo irmão Cláudio Brasil, que se interessou pela minha situação. Passamos a nos comunicar diariamente e fui passando para ele os meus registros, as marcas corporais, os registros no céu, e ele, com sua experiência de muitos anos de pesquisa séria, começou a me dar a orientação que foram trazendo um pouco de paz e serenidade ante as situações vividas por nós naquele momento. Outro irmão no qual seria eternamente grato pela sua humanidade e compreensão estendida a nós naquela ocasião foi realmente esse irmão Cláudio Brasil.
ficou marcado para o dia 13 de agosto de 2016, a minha tão sonhada regressão hipnótica, a chave que me libertaria da completa dúvida, abrangente insegurança e total desconhecimento do que realmente havia ocorrido comigo em nossas vidas.